Olá, eu sou Mikael, faço parte do grupo do Projeto Integrador, que desenvolveu o projeto de automação e análise em tempo real de temperatura ambiente em escola pública. Nosso projeto ele tem como objetivo desenvolver um sistema baseado em IoT, a internet das coisas, para monitorar, registrar e analisar continuamente a variação de temperatura num ambiente, produzindo dados quantitativos capazes de auxiliar novas políticas, novos desenvolvimentos, orientações ou intervenções futuras que possibilite a melhoria das condições térmicas do bem-estar de uma comunidade escolar, ou seja, trazer para alunos, docentes e demais funcionários da rede de ensino um ambiente escolar mais agradável, que eles possam desenvolver-se melhor. O nosso trabalho tomou como base uma visita na Escola Estadual República do Panamá, que possibilitou que gravássemos lá para entendermos e validássemos o nosso problema que identificamos e também através dessa pesquisa, dessa visita em campo, desenvolvêssemos o nosso próprio protótipo IoT que iremos apresentar no final desse vídeo. Mas, antes de apresentar o nosso protótipo, o nosso colega Sebastião estará apresentando o refeitório da escola, que é o objeto do nosso estudo. Sou Sebastião e eu vou mostrar o refeitório onde foi realizado o projeto do PIN. Para início de conversa, podem observar que o refeitório por trás de mim é um espaço muito pequeno, esse espaço aqui, para atender mais ou menos 1.900 alunos. Esse aqui é o refeitório. Atende mais ou menos 1.900 alunos, manhã, tarde e noite. O espaço é pequeno, não tem muita circulação de ar e em determinados momentos o calor aumenta porque a cozinha ela está funcionando o tempo todo nos 3 turnos. Por conta deste funcionamento constante e pelo movimento dos alunos, então o espaço fica extremamente quente em determinados dias do ano. Então não há um controle de temperatura. O trabalho do projeto integrador teve como finalidade justamente fazer esse controle para entender como que poderíamos criar um processo de resfriamento para esse espaço. Então, os alunos se organizaram e apresentaram o projeto. Olá a todos, eu sou o Josué. Eu vou apresentar o dispositivo que a gente desenvolveu para realizar leituras de temperatura na escola. A gente está utilizando um Raspberry Pi conectado a um Arduino Uno, que esse Arduino Uno faz a leitura dos dados enviados pelo sensor NTC e o resistor de 10.000 ohms, né, na plaquinha protoboard aqui. Essa configuração foi necessária porque o Raspberry ele não consegue fazer a leitura de dados analógicos, né, que são esses dados informados pelo sensor NTC. Então, o Arduino faz essa leitura, faz a conversão para ela de forma digital e repassa esses dados para o Raspberry. O Raspberry ele tem o servidor web, que é feito em Ruby, Ruby Rails e também com banco de dados Postgres, para armazenar esses dados históricos de registro de temperatura, além das rotinas de inicialização e a leitura a cada 60 segundos dessas temperaturas que são registradas pelo Arduino. Acessando aqui, essa é a carinha da nossa aplicação web. Ela mostra todas as leituras realizadas pelo Arduino e também tem as leituras realizadas via API, que a gente pega esses dados históricos de temperatura para efeito de comparação com os dados que são registrados pelo Arduino. Eles têm alguns filtros aqui que a gente consegue utilizar, por exemplo, dos últimos 7 dias, últimas 24 horas, ou de todos os registros, caso a gente queira ter uma visão mais genérica e mais histórica de todos os dados que a gente tem. E também faixas de temperatura. A gente pode ver nos dias que estavam mais frios, quando a temperatura estava normal, entre 15 e 30 graus, ou quando estava muito quente, acima de 30 graus. Vamos deixar aqui como todas. Vamos pegar os últimos 7 dias aqui de exemplo. Nesses últimos 7 dias a gente está passando por algumas frentes frias aqui em São Paulo, tanto que a média das últimas 24 horas agora está em cerca de 14 graus. E a média filtrada, que é a média com base nesses filtros, está em cerca de 21 graus. Esses dados históricos são coletados por nós para efeito de comparação mesmo com os dados registrados pelo Arduino, né? Caso a gente queira ver apenas os dados do Arduino no gráfico, a gente pode desmarcar esses dados de leitura externa
e a gente tem uma visão geral da temperatura que foi registrada ao longo desses dias. Caso a gente queira ver apenas registros feitos da API, a gente também tem essa possibilidade. Marcando os dois, a gente consegue ver essa comparação. O legal é que a gente pode ver que nos últimos 7 dias, geralmente entre 11 e 14 horas, há um aumento de temperatura nos registros feitos pelo Arduino, em comparação com os dados registrados da API. Isso indica que é a maior parte de movimento ali do refeitório também, onde tem mais movimentação, e o período onde é preparado toda a comida para os alunos da escola, né? Indicando que realmente a temperatura no refeitório ela fica mais alta ali em certos períodos do dia. E com isso a escola tem insumo para buscar alternativas ou melhorias com base nesses dados mesmo. Fora isso, também é possível exportar do banco de dados, caso seja necessário, caso haja muitos dados registrados. Filtros são possíveis também, fora esse gráfico que a gente tem. Ele é mais para uma visualização rápida dos funcionários, ele é acessível via rede local, pelo o IP do Raspberry, ou então pelo endereço que o Raspberry fornece, que é um raspberry.pi.local, que a gente consegue ter acesso a esse servidor web. E o Raspberry também, ele funciona, esse kit, na verdade, ele funciona de forma automatizada, apenas conectando na energia, onde ele inicializa de forma automática algumas rotinas de subir servidor web e fazer essa leitura a cada 60 segundos da temperatura local de onde ele está alocado mesmo. Para finalizar, nós concluímos que o presente trabalho integrador ele alcançou com êxito o seu objetivo de desenvolver e implementar um sistema baseado em internet das coisas para o monitoramento de temperatura da Escola Estadual República do Panamá. Diante do contexto que nos foi apresentado, de desconforto térmico e queixas relatadas pela comunidade escolar, a intervenção tecnológica ela se prova capaz sim de transformar a percepção dos dados que nós coletamos. Ou seja, através desses dados é possível comprovar que não é apenas uma sensação, mas há um fator real de desconforto gerado, porque a temperatura apresentada pode vir a ser acima da média, se torna algo provado empiricamente. E as principais contribuições desse projeto resistem justamente na entrega de uma ferramenta de baixo custo, alta confiabilidade, que agora empodera a gestão escolar com laudos técnicos, para justificar intervenções estruturais naquele ambiente. Ou seja, como limitações do nosso trabalho, aponta-se a dependência contínua de energia elétrica para o Raspberry Pi e a necessidade de conexão estável com a internet local para exibição externa da página. Para trabalhos futuros, talvez a expansão do sistema, como a adição de outros sensores, como umidade, a implementação de alertas automáticos via e-mail ou outros mecanismos de contato, talvez um painel ou aplicativos de mensagem, quando a temperatura atingir um limite ou tiver algum nível crítico de insalubridade naquele ambiente, possibilitando que os responsáveis possam tomar as devidas providências para prover um melhor ambiente para funcionários, docentes e principalmente aos alunos que frequentam, no caso do nosso estudo, a Escola Estadual República do Panamá ou demais escolas da rede pública que também careça das mesmas necessidades.